Bebê nasce com dente de ouro na boca. Fique até o fim do vídeo, porque o que aconteceu com esse bebê virou manchete no mundo inteiro e você não vai acreditar no motivo. O choro ecoou na sala de parto, cortando o silêncio tenso como uma lâmina invisível. Marta, suada, pálida, com os olhos fundos de exaustão, esticou o pescoço na maca, ansiosa para ver o filho. Mas o médico estava parado, imóvel, segurando o recém-nascido nos braços, com um olhar que Marta jamais esqueceria. Não era o olhar sereno de um profissional experiente, nem o sorriso bobo de quem acabara de trazer uma nova vida ao mundo. Era um olhar de espanto, um medo contido, um calafrio disfarçado. Doutor, o que houve? A voz de Marta mal saiu, quase um sussurro desesperado. O médico não respondeu de imediato. Olhava fixamente para a boca do bebê, como se algo ali desafiasse toda a sua lógica. Como se por um instante o mundo real tivesse se misturado a uma lenda antiga, a um mito esquecido. Finalmente, ele murmurou algo para a enfermeira. Ela se aproximou, olhou para o bebê e empalideceu também. O bebê estava saudável. Chorava, forte, os pulmões cheios de vida, mas, no meio da gengiva, brilhava um único dente. E não era um dente comum, era dourado, um dente de ouro, perfeitamente encaixado, como se tivesse sido esculpido ali antes mesmo de ele nascer. Marta não entendeu de imediato. Sorriu, pensando que era um engano. Mas o silêncio da equipe médica a fez perceber que algo estava fora do normal. Muito fora. A enfermeira, ainda em choque, limpou o bebê, mas continuava olhando para aquele pequeno ponto dourado. O médico afastou-se e ligou para outro profissional. Pedia um especialista, um dentista neonatal, um geneticista, qualquer um que pudesse explicar o que estavam vendo. Enquanto isso, Marta recebeu o filho nos braços. Um menino. Pequeno, frágil, lindo, e ali no centro da boquinha que tentava mamar, o brilho metálico reluzia sob as luzes frias da sala. Um dente de ouro, um segredo, e naquele momento, Marta sentiu um calafrio. Mas o que ninguém sabia era que aquele dente seria o começo de algo muito maior, algo que atravessaria fronteiras, que traria à tona segredos antigos, promessas esquecidas, dívidas enterradas no tempo. Porque naquela noite, não era apenas um bebê que havia nascido, era uma profecia que despertava. As primeiras notícias começaram discretas. Um boato, no hospital, um rumor entre médicos, mas no dia seguinte uma enfermeira tirou uma foto. E essa foto caiu na internet. Em poucas horas viralizou. Bebê nasce com dente de ouro na boca. Milagre ou maldição? Dizia a manchete. Marta ainda estava no quarto recuperando-se, quando o celular de sua irmã começou a vibrar sem parar. Chamadas, mensagens, repórteres na porta do hospital. Querem falar com você, Marta? Isso está em todo lugar. Ela não... Entendeu? Pensou que era brincadeira, mas ao ligar a TV, lá estava, sua história, seu bebê nas notícias nacionais. Os médicos tentavam explicar, mas não conseguiam. Nenhum exame pré-natal mostrara nada, nenhuma anomalia genética conhecida, nenhum caso semelhante documentado. Era inexplicável. Mas as teorias começaram a surgir. Alguns diziam que era um milagre, outros que era sinal de uma nova era. Havia os céticos, chamando de fraude, e havia os fanáticos, que começaram a vigiar o hospital. Pessoas rezavam do lado de fora, algumas gritavam, outras jogavam pétalas, outras pedras. E, no meio do caos, Marta tentava proteger seu filho. Na terceira noite, algo estranho aconteceu. O bebê, chamado Rafael, estava dormindo no berço do hospital sob monitoramento. Mas às 3 da manhã, um alarme soou. Os batimentos estavam acelerados, a respiração mais rápida. Marta correu, desesperada, pensando em algo grave. Mas ao chegar,
Viu algo que nunca poderia explicar. O dente de ouro brilhava mais forte, como se uma luz interna emanasse dele. Os médicos correram, analisaram, passaram um scanner. Nada. Nenhuma fonte de luz, nenhuma anormalidade elétrica. Mas todos viram. Era real. E naquela madrugada, as câmeras de segurança captaram uma sombra, uma figura parada ao lado do berço. Invisível a olho nu, mas visível na câmera. Uma silhueta alta, imóvel, observando Rafael. No vídeo, a figura parecia sorrir. Mas, no canto da imagem, 2 olhos vermelhos brilhavam. No dia seguinte, o hospital foi evacuado. A mídia explodiu. Especialistas foram chamados de vários lugares do mundo. Queriam estudar Rafael, examinar, entender. Mas Marta só queria proteger seu filho. Ela recusou os testes invasivos, negou a entrega do bebê para pesquisas. Saiu do hospital escoltada, cercada por jornalistas. Mas naquela noite, a primeira carta anônima chegou. Ele carrega o sinal. Proteja-o, ou eles virão. Não havia assinatura. Marta tremeu, jogou a carta fora, achou que era brincadeira. Mas à meia-noite outra carta apareceu, e outra, todas com o mesmo aviso, e às 2 da manhã, a luz do quarto piscou. Uma voz sussurrou, e no berço, Rafael abriu os olhos e sorriu. Mas dessa vez, o dente brilhava como ouro fundido, mais forte, mais quente, e no espelho, atrás de Marta, a sombra da figura da câmera estava lá, observando. Esperando. O que Marta não sabia era que aquele dente não era apenas um acaso biológico, era um marco, uma herança, um selo de algo que estava para despertar, porque séculos atrás, uma profecia havia sido escrita e agora ela estava se cumprindo. E assim começava a história que mudaria tudo. Mas o que havia por trás daquele dente? Por que tantas pessoas temiam? Porque tantas queriam Rafael? Fique até o fim do vídeo, porque o que está por vir é ainda mais inimaginável. Marta mal dormiu naquela noite. Cada sombra na parede parecia se mover. Cada som no corredor soava como passos que se aproximavam. O bebê, Rafael, estava inquieto no berço e o brilho de seu dente parecia mais intenso a cada hora que passava. O relógio marcava 3 da manhã quando um som metálico ecoou pela janela. Marta levantou-se devagar, segurando o filho nos braços e espiou pelas cortinas. Um carro preto estava parado do outro lado da rua, com os faróis apagados, mas as silhuetas de 2 homens eram visíveis no interior. Eles não se mexiam. Apenas observavam. Marta sentiu o coração apertar, fechou as cortinas, trancou as portas, apagou as luzes e ali ficou, sentada no chão, abraçada ao filho, esperando que a noite passasse. Mas o som metálico voltou, dessa vez mais próximo. Um tilintar suave, quase como se alguém arrastasse correntes pela calçada. Marta segurou Rafael mais forte, e então uma batida leve na porta da frente. Não era forte, não era insistente, apenas uma batida, como se alguém quisesse apenas anunciar sua presença. Marta não respondeu, não se moveu, apenas ouviu. A batida se repetiu, 1, 2, 3 vezes. Depois, silêncio. Na manhã seguinte, ao abrir a porta, encontrou um envelope no chão. Dentro, apenas uma frase escrita à mão com tinta escura. O ouro atrai, mas também condena. Não havia remetente. Não havia pista. Apenas aquela frase. Marta sentiu um arrepio. Percorrer a espinha. Pegou Rafael no colo e decidiu que precisava sair dali. Mas para onde iria? Quem estava atrás deles? O hospital, o governo, aqueles homens na rua? Ou algo ainda mais antigo? Ela não sabia. Mas sabia que não podia ficar parada. Arrumou uma pequena mala, pegou algumas economias escondidas, enrolou
Rafael num cobertor e saiu pela porta dos fundos, evitando os olhares dos vizinhos. Caminhou até a rodoviária, comprou uma passagem para uma cidade pequena no interior, onde morava uma tia distante. Pensou que ali estariam seguros, que ninguém os encontraria, mas o que Marta não sabia era que o segredo de Rafael já havia viajado mais longe do que ela podia imaginar. Enquanto ela embarcava no ônibus, câmeras de segurança captavam imagens. Rostos desconhecidos anotavam informações. E, em algum lugar, uma figura observava tudo através de várias telas, com um sorriso frio no rosto. "O herdeiro nasceu", murmurou a figura antes de desligar as telas. No caminho, Rafael dormia tranquilo, mas de vez em quando abria os olhos e olhava fixamente para o nada, como se enxergasse algo invisível. E ao sorrir, o dente de ouro brilhava sob a luz da manhã. Marta chegou ao destino no fim da tarde. A casa da tia era simples, afastada, cercada por árvores. A tia, Dona Celina, era uma senhora de mãos calejadas, rosto marcado pelo tempo, mas de olhos bondosos. Recebeu Marta com um abraço apertado, embora o olhar demonstrasse preocupação. "O que aconteceu, menina? Por que essa pressa?" Marta hesitou. Não sabia por onde começar. Mas antes que pudesse responder, Rafael acordou e sorriu para a tia. Dona Celina congelou, os olhos fixos no brilho dourado. Silêncio, longo, pesado, até que finalmente ela murmurou: "Ah, então é verdade. Eu rezei para que fosse... Mentira, mas é verdade." Marta ficou confusa. "O que a senhora sabe, tia?" Dona Celina olhou para Marta com uma mistura de pena e medo. Sentou-se na cadeira, passou a mão pelo rosto e disse: "Você sabe por que seu pai foi embora quando você era pequena? Você sabe por que ele nunca voltou?" Marta sentiu um aperto no peito. "Eu pensei que ele tinha me abandonado." Dona Celina balançou a cabeça triste. "Ele não abandonou. Ele fugiu. Fugiu porque ele também nasceu com um dente de ouro." Marta arregalou os olhos. Um silêncio tomou conta da sala. "Seu pai, seu avô e agora seu filho, vocês são os herdeiros de uma promessa antiga, de uma maldição." Marta não conseguia acreditar. "Mas o que isso significa?" Dona Celina respirou fundo. "Há muitas gerações sua família foi marcada. Dizem que um ancestral fez um pacto, prometeu algo em troca de riqueza, poder, e o sinal desse pacto seria passado para os primogênitos, um dente de ouro. Mas o pacto nunca foi pago." Marta sentiu as pernas fraquejarem. O que acontece se não pagarmos?" Dona Celina olhou para Rafael. "Eles vêm buscar." "Eles quem?" "Aqueles que esperam, aqueles que cobram, aqueles que nunca esquecem." Um vento forte soprou lá fora. As árvores balançaram, e no berço improvisado, Rafael sorriu, e o dente brilhou intensamente, como uma chama. Naquela noite, Marta sonhou com rostos, com vozes antigas, com correntes sendo arrastadas, com olhos vermelhos no escuro. E quando acordou, encontrou uma marca estranha na palma da mão, um símbolo que ardia como se tivesse sido queimado na pele. E ao olhar para Rafael, viu a mesma marca, no peito dele, um círculo com linhas entrelaçadas. Uma marca que pulsava levemente, como se tivesse vida própria. Dona Celina chorou ao ver. "Eles já estão perto", disse com a voz embargada. "Não temos muito tempo." Marta sentiu o mundo desabar. Mas no fundo, uma força começou a crescer dentro dela. Uma mãe luta, uma mãe protege. E mesmo sem saber como, ela jurou que encontraria um jeito de salvar seu filho, nem que, para isso, precisasse enfrentar os próprios fantasmas da família. Nem que para isso precisasse encarar os cobradores do passado. Na escuridão da noite, enquanto tudo parecia calmo, uma sombra observava da estrada. Um homem alto,
com um capuz cobrindo o rosto, segurando um cajado. Ele sussurrou palavras antigas, e os olhos dele brilharam em vermelho, refletindo o brilho do dente de Rafael. E naquela hora, o pacto começava a se cumprir. Fique até o fim do vídeo, porque o segredo por trás desse bebê vai muito além do que você imagina. Muito além, muito além. Naquela madrugada, Marta não conseguiu dormir. Cada estalo da madeira da casa parecia um aviso. Cada sopro do vento parecia um sussurro. Ela olhava para Rafael, enrolado no cobertor, dormindo com serenidade, sem imaginar o peso que aquele pequeno corpo carregava. Dona Celina ficou sentada na cadeira da cozinha, rezando baixo, segurando um terço antigo cujas contas estavam gastas pelo tempo. "Eles estão vindo!" repetia como um mantra, com os olhos fechados, enquanto as lágrimas corriam pelo rosto enrugado. Marta se aproximou da janela e viu novamente o carro preto parado na estrada. Mas dessa vez não eram apenas 2 homens dentro. Havia mais, figuras encapuzadas, imóveis, como estátuas esperando o momento certo. "Por que não fazem nada?" pensou Marta. "Por que apenas observam?" Mas no fundo, ela sabia. Eles estavam esperando. Porque o tempo deles não era o tempo dos homens. Eles operavam no tempo dos pactos, das promessas antigas, dos juramentos quebrados, e o relógio da dívida estava quase zerando. De repente, Rafael começou a chorar. Mas não era um choro comum. Era um som profundo, grave, como um eco saindo de uma caverna antiga. Dona Celina levantou-se num pulo. "Está começando", disse com a voz trêmula. Marta correu para pegar o filho, mas ao erguê-lo, sentiu um calor vindo da pele dele. O dente de ouro brilhava tanto que parecia emitir luz própria. As paredes da casa começaram a ranger. Um vento entrou pelas frestas, apagando as velas, derrubando os quadros. "O que está acontecendo?" gritou Marta. Dona Celina se ajoelhou. No chão, os braços abertos, os olhos fechados, murmurando palavras em uma língua que Marta nunca tinha ouvido. E então, as batidas começaram na porta. 1, 2, 3, firmes, constantes. Marta segurou Rafael com mais força. "Não abra!" gritou Dona Celina. "Não importa o que aconteça, não abra!" Mas as batidas continuaram. Mais fortes, mais rápidas, mais desesperadas. E então, silêncio. Marta respirou aliviada por um breve instante, mas quando olhou para a porta, a fechadura começou a girar sozinha. "Eles estão aqui", sussurrou Dona Celina, enquanto lágrimas escorriam. A porta se abriu devagar, revelando apenas a escuridão do lado de fora. Nenhuma figura visível. Nenhum som, apenas o vazio. Mas Marta sentiu. Sentiu o frio entrando, sentiu os olhos invisíveis observando, e então uma voz ecoou dentro da casa. Grave, antiga, onipresente. "O herdeiro está marcado, o sangue foi prometido, a dívida precisa ser paga." Marta tremeu. "Ele é só um bebê, por favor", implorou. A voz não respondeu, apenas repetiu: "A dívida precisa ser paga." Rafael, ainda nos braços da mãe, abriu os olhos e, pela primeira vez, sorriu mostrando o dente de ouro em um brilho tão intenso que iluminou toda a sala. A sombra do quarto ganhou forma. Um homem alto, encapuzado, com olhos vermelhos, entrou lentamente pisando sem som. Parou diante de Marta, estendeu a mão. "Me dê o menino", disse a voz. "O pacto é antigo, você sabe, o preço foi acordado." Marta sentiu as pernas fraquejarem, mas ao olhar para Rafael, algo dentro dela queimou, uma força que nem ela sabia que tinha. "Não", disse com firmeza, "não vou entregá-lo." A figura suspirou. "Então você carrega o fardo, e com ele, a consequência." Com um movimento, a figura desapareceu. A porta se fechou sozinha,
E o silêncio voltou. Mas não era um silêncio de paz. Era o silêncio que antecede a tempestade. Dona Celina chorava, abraçada ao terço. Você desafiou o pacto, disse com a voz embargada. Agora, eles vão atrás de tudo que você ama. Marta segurou Rafael com mais força. Eles não vão levar meu filho. Naquela madrugada, Marta arrumou suas coisas. Sabia que não podia mais ficar ali, que precisava se mover, que precisava buscar respostas. Dona Celina entregou-lhe um pequeno livro, velho, com capa de couro e símbolos estranhos. Está tudo aqui, disse. A história da sua linhagem, as chaves, os rituais, mas cuidado, algumas verdades não devem ser despertadas. Marta pegou o livro, beijou a testa da tia e partiu antes do sol nascer, com Rafael nos braços, o coração, pesado mas decidido. No horizonte, as nuvens escuras se formavam. Uma tempestade se aproximava, mas Marta não tinha mais medo, porque agora ela sabia que a única maneira de salvar Rafael era enfrentar o passado, era quebrar o ciclo, era pagar o preço, mas nas suas condições, não nas condições deles. Enquanto caminhava pela estrada, sentiu um arrepio, virou-se. E no alto da colina, uma figura encapuzada a observava. Imóvel, paciente, esperando. E no fundo da mente a voz ecoava novamente. O ouro atrai, mas também condena. Rafael dormia tranquilo no colo da mãe, mas mesmo dormindo, o dente de ouro brilhava, pulsando como um farol na escuridão. E naquela noite, os caçadores haviam começado sua busca. Marta sabia que não poderia correr para sempre, que em algum momento teria que enfrentar a verdade. Mas o que ainda não sabia era o quão fundo essa verdade estava enterrada. E o quão alto seria o preço para desenterrá-la. Marta caminhou pela estrada deserta enquanto o céu clareava timidamente. Cada passo parecia mais pesado, como se o ar ao redor estivesse denso, carregado de algo invisível. Rafael dormia no sling preso ao corpo dela, seu rostinho sereno contrastando com o turbilhão de pensamentos que a mãe carregava. O livro antigo, dado por Dona Celina, estava guardado na mochila. Pesava como uma pedra, não pelo volume, mas pelas verdades que escondia. Marta parou num ponto de ônibus abandonado e abriu o livro. As páginas estavam amareladas, algumas rasgadas, outras borradas. No início, um símbolo, o mesmo que aparecera marcado no peito de Rafael e na palma da mão dela. Abaixo, uma inscrição. O ouro é promessa, o ouro é fardo, o ouro é portal. Marta passou os dedos sobre as palavras. Sentiu um leve formigamento. Virou a página. Ali começava a genealogia da família. Nomes antigos, datas, eventos estranhos, todos os primogênitos marcados pelo mesmo sinal, o dente de ouro. Mas o que mais chamava a atenção eram os relatos de mortes misteriosas, desaparecimentos, crianças levadas na calada da noite. E sempre uma figura encapuzada nos relatos. Marta fechou o livro. Sentiu um nó na garganta. Eu preciso acabar com isso, pensou. Pegou um ônibus para a cidade mais próxima. Precisava encontrar alguém que entendesse aqueles símbolos. Precisava respostas. Na biblioteca municipal, vasculhou livros de ocultismo, lendas antigas, pactos, heranças malditas. Nada parecia se encaixar completamente, até que uma bibliotecária idosa, observando Marta folhear os livros com desespero, aproximou-se devagar. Você procura sobre o sinal? Perguntou quase num sussurro. Marta congelou. A senhora sabe o que é? A mulher olhou ao redor, baixou ainda mais o tom. Não aqui. Venha comigo. Conduziu Marta até uma sala nos fundos da biblioteca. Trancou a porta. Acendeu uma pequena lâmpada. Eu já vi esse símbolo antes. Minha avó contava histórias sobre os marcados pelo ouro. Diziam que eram herdeiros de uma promessa feita com entidades antigas. Prometeram riquezas em troca de uma linhagem, mas a cada geração cobravam um preço.
Marta engoliu seco. E qual é o preço? A mulher respirou fundo. O primogênito, sempre o primogênito. O dente de ouro é o selo, um farol para que eles encontrem. Marta abraçou Rafael com força. Mas eu não vou entregá-lo. Eu não posso. A mulher colocou a mão no ombro dela. Você pode tentar quebrar o ciclo, mas há um ritual, um lugar, um momento específico. E se falhar, perde-se tudo. Marta sentiu o mundo girar. Qual é o ritual? A mulher pegou um papel, desenhou um símbolo. Você precisa levá-lo ao marco original, onde o pacto foi selado, no alto da Colina Negra, na noite do eclipse. Precisa acender o fogo com este símbolo, precisa recitar as palavras e precisa estar disposta a dar algo em troca. Marta arregalou os olhos. Dar o quê? A mulher hesitou. Eles sempre cobram algo. Às vezes, o preço não é o que esperamos. Marta agradeceu. Saiu da biblioteca com o papel nas mãos, o coração pesado, mas decidido. Pegou uma estrada de terra, rumo à Colina Negra. Enquanto caminhava, sentiu os olhares invisíveis. O vento carregava sussurros. O céu começava a escurecer, mesmo ainda sendo dia. O eclipse se aproximava. Chegou ao pé da colina ao entardecer. Subiu devagar, sentindo o corpo enfraquecer a cada passo, como se a própria terra tentasse impedi-la. No topo, encontrou um círculo de pedras antigas. No centro, uma lareira apagada. No chão, gravado, o mesmo símbolo do livro. Marta colocou Rafael no centro do círculo, dentro do sling. Pegou o papel com o símbolo desenhado. Pegou o isqueiro. Acendeu o fogo no centro do círculo, seguindo o desenho. As chamas cresceram rápido, como se uma força invisível as alimentasse. E então a terra tremeu. O céu escureceu completamente. O vento uivou. E das sombras ao redor, figuras encapuzadas surgiram. Uma dúzia, cercando o círculo. Imóveis, observando. Uma delas deu um passo à frente. Trouxe o herdeiro, disse a voz antiga. Marta respirou fundo. Eu trouxe, mas não vim para entregá-lo. Vim para quebrar o pacto. A figura riu baixo. Ninguém quebra o pacto. Filha do ouro, o pacto é eterno. O pacto é sangue. Marta ergueu o livro. Mas aqui diz que há um preço, e eu estou disposta a pagar. A figura silenciou. As outras se mexeram levemente. O que você oferece? Perguntou a voz. Marta sentiu as lágrimas caírem. Olhou para Rafael. Sorriu, mesmo com o coração despedaçado. Eu ofereço minha alma. Me levem no lugar dele. Um silêncio pesado caiu sobre o círculo. As figuras murmuraram em uníssono, uma língua antiga, desconhecida. A figura principal ergueu as mãos. Aceitamos o preço, disse, mas uma alma não é suficiente. Marta tremeu. O que mais querem? A figura sorriu por baixo do capuz. Queremos o amor, queremos que ele cresça, sem lembrar de você, sem nunca ter conhecido sua mãe, sem nunca sentir sua ausência, porque sua presença nunca terá existido. Marta sentiu um vazio abrir dentro do peito. Esquecerão de mim? A figura assentiu. Você será apagada da memória, da história, da linhagem. Para ele, você nunca terá existido. Esse é o preço. Marta olhou para Rafael. O dente de ouro brilhava. Suavemente, uma lágrima caiu sobre o rostinho dele. Se for para salvá-lo, eu aceito. As figuras começaram a girar ao redor do círculo. As chamas cresceram, formando um redemoinho de fogo e sombra. A voz ecoou uma última vez. Então assim será. O pacto está pago. O herdeiro está livre. Mas você nunca mais será lembrada. Marta fechou os olhos. Sentiu o calor envolver seu corpo. Sentiu o som das vozes se afastarem. Sentiu tudo sumir. Quando as chamas se apagaram, a colina estava vazia.
Rafael chorava no centro do círculo, envolto em uma luz suave. Um homem encontrou-o ali no dia seguinte, caminhando com o cachorro. Pegou o bebê nos braços, levou-o para o vilarejo. Ninguém sabia de onde viera, mas ao olharem para ele, ao verem o dente de ouro, uma estranha paz os invadiu. Rafael cresceu saudável, forte, inteligente. Nunca soube da mãe, nunca sentiu sua falta, nunca soube da noite na colina. Mas de vez em quando sonhava com uma mulher de olhos tristes, que o olhava de longe, sorrindo, e o dente de ouro brilhava suavemente, como um farol de um amor que nem o esquecimento podia apagar. Fique até o fim do vídeo, porque no último capítulo você vai descobrir o que aconteceu com a alma daquela mãe e o segredo final da linhagem marcada pelo ouro. O ouro. Anos se passaram. Rafael cresceu como qualquer criança da vila. Corria pelos campos, brincava nas margens do rio, ria com os amigos. Mas havia algo em seu sorriso que ninguém conseguia explicar. Aquele pequeno dente de ouro brilhava sempre, com que ele ria como um sol escondido dentro da boca. As pessoas olhavam com ternura, algumas com respeito, outras com uma ponta de temor. Ele era especial, diziam. Um presente dos céus, um presságio de algo maior. Rafael, no entanto, nunca soube a verdade. Cresceu acreditando que havia sido encontrado por acaso, que não tinha paz, mas de vez em quando, nas noites mais silenciosas, ele sonhava. Sonhava com uma mulher de cabelos escuros, olhos tristes, que o observava de longe, sem nunca se aproximar. Sonhava com um campo iluminado por chamas, com figuras encapuzadas, com vozes sussurrando seu nome. Sonhava com um abraço, que nunca vinha. Aos 10 anos, começou a fazer perguntas. De onde eu vim? Perguntava ao homem que o criou. Mas ele sempre desviava o olhar. Você foi um presente, menino, um presente deixado pelos deuses. Mas Rafael sentia que havia mais. Muito mais. Na escola, os colegas zombavam do dente de ouro, mas os mais velhos evitavam tocar no assunto. Um dia, uma senhora muito velha o chamou num canto. Esse dente é sinal. Você sabe disso, não sabe? Rafael franziu a testa. Sinal de quê? A mulher suspirou. De uma dívida antiga, uma dívida que nunca será esquecida. Ele não entendeu. Voltou para casa inquieto. Naquela noite, o sonho voltou. Mas dessa vez, a mulher dos sonhos chorava. Chorava com uma tristeza tão profunda que parecia rasgar o próprio ar. E quando Rafael tentou alcançá-la, ela desapareceu numa névoa dourada. O tempo passou. Aos 18 anos, Rafael decidiu deixar a vila. Sentia que precisava encontrar respostas, sentia um chamado que não sabia explicar. Pegou uma mochila, algumas roupas e partiu, sem destino certo. Seguiu pistas, lendas, histórias contadas pelos mais velhos. Até que um dia, numa cidade grande, encontrou um livro numa feira de antiguidades. O livro era velho, de capa de couro, com um símbolo gravado na frente, o mesmo símbolo que via nos sonhos. Comprou o livro. Passou noites inteiras lendo. Cada página revelava pedaços de uma história esquecida, uma linhagem marcada, um pacto selado há séculos, e então encontrou o nome da mãe. Marta. Ao ler, sentiu um arrepio. Algo dentro dele despertou, como se uma chama antiga reacendesse. Soube, ali, que precisava voltar. Voltou para a vila. Subiu a colina. O mesmo lugar dos seus sonhos. O mesmo círculo, de pedras, o mesmo símbolo no chão. E ali, no centro, encontrou uma marca gravada na terra. Uma marca que parecia pulsar levemente, como um coração batendo no solo. Sentou-se no meio do círculo, fechou os olhos e sussurrou. Mãe, estou aqui. O vento soprou. As árvores balançaram e no meio da névoa que se formava, a silhueta da mulher apareceu. Marta,
Ela estava ali, transparente, eterna, os olhos cheios de amor e tristeza. Eu nunca fui embora, disse a voz suave no vento. Rafael chorou. Por que nunca me disseram? A figura se aproximou. Porque esse era o preço. Eu tive que desaparecer, para você viver. Rafael estendeu a mão, mas ao tocá-la, sentiu apenas o vento. Eu sinto sua falta, sussurrou. Marta sorriu com os olhos marejados. Eu sempre estive aqui. Cada passo seu, eu vi. Cada sorriso seu, eu senti. Cada dor sua, eu compartilhei. Mesmo invisível, eu fui sua mãe. Rafael fechou os olhos. Uma lágrima caiu no símbolo, no chão. E então, o círculo brilhou. Um brilho dourado, forte, intenso. Marta começou a desaparecer. Mas antes de sumir, sussurrou. O ciclo foi quebrado. Você é o primeiro da linhagem, livre. E desapareceu na luz. Rafael caiu de joelhos chorando, sentindo um vazio imenso, mas ao mesmo tempo uma paz estranha. O céu se abriu. Um raio de sol iluminou o círculo. E naquele momento Rafael sorriu. Um sorriso pleno. E o dente de ouro perdeu o brilho. Tornou-se um dente comum, um símbolo apagado, a maldição finalmente quebrada. Ele desceu a colina sentindo-se leve, livre. O peso de séculos havia desaparecido, e enquanto caminhava pela vila, olhou para o céu e jurou: eu vou honrar você, mãe. Eu vou viver. E no horizonte, uma nuvem dourada parecia formar o contorno de um rosto, observando, sorrindo. Porque no fim nem o tempo, nem os pactos antigos, nem os juramentos esquecidos conseguem apagar o amor de uma mãe. E essa história nos ensina que o verdadeiro amor está nos sacrifícios que ninguém vê, nas batalhas silenciosas que ninguém aplaude, e no poder de dar tudo sem esperar nada em troca. Porque um amor assim é mais forte que qualquer maldição, mais eterno que qualquer esquecimento.